Boa tarde, aeronautas, aeroviários, aposentados, pensionistas, e se tiver algum ativo. Hoje, dia 16 de setembro, né? Não temos ainda nenhuma manifestação do Dr. Daniel, mas estamos aguardando ansiosamente, por óbvio. Nós já fizemos o escritório já fez todo o despacho possível e ele ainda não se manifestou. Então, nós não podemos afirmar se ele vai julgar o mérito ou se ele vai se manifestar em função daquela petição da AGU encaminhada, né? Que ela, naquela petição que ela diz que ela já pagou, que não tem mais nada para pagar e comunica a suspensão do repasse. Isso eu já disse algumas vezes, né? E agora estão me imputando até que eu falei que o Aeros recebeu, que o dinheiro voltou, que o Aeros depositou de volta. Não é nada disso. Tem gente que não sabe nem escutar, imagina ler, né? Esse é um problema muito sério entre os nossos companheiros, porque a pessoa não escuta com atenção, não conhece o problema, não escuta com atenção e depois interpreta como quer, né? E isso causa muita confusão, pessoal. Esses grupos, eles são excelentes para que a gente mantenha contato, para que a gente dê até um pouco de risada, para trocar figurinhas, para trocar até receita, mas a finalidade dele é ser informado. Informações essas que advêm do escritório de advocacia que nos atende desde 2003, nesse processo, eu, doutor Lauro, né, e o próprio sindicato que tem seus meios de comunicação, ok, pessoal? Então, que falou, que deixou de falar, que governo não é governo e é governo, eu, sinceramente, eu nunca misturei esse tipo de coisa, porque se tivesse que misturar, a culpa toda era do governo Fernando Henrique Cardoso, que autorizou a Varig renegociar 21 vezes, né? Tanto a dívida dela como autorizou a da Transbrasil por 8 vezes. Foi lá no governo Fernando Henrique Cardoso que isso aconteceu. Não foi em outros governos, em hipótese nenhuma. Então, nós não podemos misturar as coisas. Eu peço encarecidamente, porque isso só vai dificultar. De qualquer forma, eu queria parabenizar a todos, porque realmente a estratégia de mandar os e-mails, ela tem surtido efeito sim. Muitos e muitos executivos de Brasília estão indignados com essa situação. É uma coisa que nunca aconteceu. Por quê? Porque, inclusive, diante desta estratégia que a AGU adotou, ela inviabilizou a defasagem tarifária e inviabilizou a tutela antecipada, né? Há quem diga, eu escutei de uma pessoa do governo, que isso foi má fé. O porquê nós não sabemos, né? O que levou a esse ponto. E às vezes, eu quero deixar claro para vocês que às vezes a autoridade máxima, por hipótese, a da AGU, nem sabe como é que aconteceu, o que aconteceu, né? Lógico que ele já está sabendo, porque já recebeu vários e-mails, é por isso que eu disse que vocês estão de parabéns, e estou propondo a vocês darem continuidade ao envio desses e-mails. Pessoal, não custa nada. Quem está o dia acompanhando o WhatsApp pode mandar, tem tempo para mandar, inclusive para aqueles que sequer conseguem mexer na internet.
Eu vi muitos filhos, muitos netos se manifestando. Eu peço para que eles também, em nome do seu pai, do seu avô, de toda a dedicação do seu avô, que eles enviem os e-mails também, né? E pode escrever o que entender dentro de uma educação, do que entender desse momento tão sacrificante aos nossos idosos do fundo de pensão. Quero dizer mais para vocês, os ativos, né? Talvez não tenha ninguém tão preocupada como nós, porque quando nós entramos com a ação, ninguém nem supunha passar por isso, né? E quando ganhamos a sentença de primeiro grau, reconhecendo o direito de pelo menos os aposentados receberem, foi uma grande vitória, porque até aquele momento nós só tínhamos a decisão de primeira instância, e decisão de primeira instância a AGU não cumpre, ela não cumpre, tá? Ela manda sim indenizar os ativos, mas ela não diz como, nem quando, nem porquê, nem nada. Não tinha multa, não tinha nada na decisão do Dr. Jamil. Então, a gente vai ter que esperar sim, porque quando foi se buscar a tutela, os aposentados já estavam praticamente há 8 anos recebendo o reduzido, né? E todos aqueles ativos que podiam ser reconhecidos dentro do regulamento, conforme manda a lei, eles estão recebendo do Aeros, proporcional, mas estão. Os que fizeram 50 anos depois, a lei não permite. Por isso que não há possibilidade de se pedir, não há possibilidade de buscar a tutela para os demais. Eu sei que isso dói muito, dói para todos nós. Não dói só para mim ou para vocês ativos, dói para os aposentados também. Porque não existe situação mais incômoda do que essa que nós estamos, né? Agora, se partirmos do princípio que o doutor Daniel deu a tutela para aqueles que tinham direito, que já estavam aposentados, e se ele for julgar, por óbvio, ele vai se basear na sentença do Dr. Jamil. E aí é que eu sempre disse a todos vocês, todos os ativos estavam contemplados na nossa ação. Só que a União jamais iria pagar uma decisão de primeira instância nem para os aposentados e muito menos para os ativos. Por isso que precisou entrar a tutela, que é um pedido de liminar, porque causa prejuízo exatamente para aqueles que tinham direito no momento que foi liquidado o plano. Então, são coisas que, porventura, as pessoas não estão familiarizadas com a legislação, não estão familiarizadas com a jurisprudência de tribunais e acabam falando, inventando coisas que realmente não têm sequer nexo. Mas eu vou deixar para vocês essa tarefa de casa, porque eu tive a oportunidade de receber diversos telefonemas, de ter estado com algumas pessoas muito importantes que tomaram conhecimento em função dos e-mails que nós montamos, né, dos e-mails que cada um mandou. Então, nós temos aí a lição de casa, mandar o e-mail para a AGU, mandar o e-mail para o liquidante, né? É imprescindível que o liquidante se manifeste, ele é obrigado a dar satisfação a todos os participantes, em função da transparência do fundo e etc e tal, principalmente diante dessa agonia, né? E tinha também o e-mail para o Tesouro, tá?
que já soube que o secretário do Tesouro recebeu, não sabe do que se trata. As pessoas não sabem, nem o ministro Guedes sabe do que se trata. Segundo a informação que nós obtivemos. Então, isso foi um movimento da AGU independente, separado, para mostrar serviço, para mostrar resultado, e que coincide com a vontade do governo, eu não tenho dúvida, né? Mas jamais correu o risco do governo ter que responder por que não está cumprindo uma decisão judicial. Isso é muito grave, isso é muito grave. O governo não está cumprindo uma decisão judicial. Se bem que o procurador, ele não pede para suspender a tutela, portanto, ela está valendo. Só que ele não dá o dinheiro para isso. Eu também, assim como muitos outros já fizeram, conversei com o Luiz Gustavo, pedi para que ele efetivamente mande o ofício para o Tesouro pedindo o dinheiro desse mês. Eu pedi para que ele faça o comunicado para o grupo de voo, porque só ele tem o condão de pacificar o grupo de voo para acalmar as pessoas, né? Mas, como ele ainda não fez, a minha sugestão é que a gente continue mandando. Continue mandando, sim, os e-mails para a AGU, para o Aeros, para o Tesouro, e agora nós vamos acrescentar a Previc. Por quê? A Previc também é réu no processo. Os responsáveis pelo pagamento é a AGU e o Aeros. Então, esses dois, por obrigatório, têm que se manifestar. Mas a Previc também tem o condão de defender os participantes do fundo, assim como o liquidante. Então, é só abrir www.previc.gov.br. Lá na página vocês vão ler lá, ouvidoria, abrem ouvidoria, aí eles dão o endereço de onde eles estão localizados, e em seguida, você quer mandar uma comunicação através da internet, clica lá e podem escrever o problema de cada um, do aluguel, do seguro do convênio médico, de condomínio, de filhos, de netos, o que vocês, de remédios, o que cada um tem para escrever. A gente queria fazer uma cartinha padrão, daqui a pouco vai entrar umas 3 ou 4 cartas que pode ser utilizado tanto para um como para outro. Se quiserem copiar e colar, podem fazer isso, mas é importante que cada um escreva da seu próprio punho, né? Escrever do seu próprio sentimento o que gostaria de ver resolvido. Na verdade, o que nós queremos é que seja cumprida a decisão judicial, porque ela está valendo. Se o doutor Daniel vai julgar ou não, ela está valendo. Então, eu espero que o liquidante efetivamente solicite à União dinheiro, porque ele também é réu, e que comunique a todos, né, a necessidade que nós temos de saber a respeito do próximo pagamento. E vou pedir mais uma coisinha, se eu posso, né? Esse meio de comunicação é ótimo, pessoal, mas utilizá-lo para outras coisas não resolve, estressa. Já surgiu uma série de propostas de invadir, de fazer passeata, essa coisa. Pessoal, eu que acompanhei o grupo de idosos, é muito difícil, principalmente nessa atual conjuntura. O que nós fizemos no passado, dificilmente alguém conseguiria fazer hoje.
As regras mudaram, as pessoas mudaram, o Congresso é outro, né? E dificilmente nós teríamos o amparo que nós tivemos político de outros momentos. Então, sem sombra de dúvida, isso não está descartado, o movimento não está descartado. Só quero dizer que nesse momento está difícil, porque é um momento de indefinição, nós não sabemos ainda o que vai acontecer. O importante é manterem esses e-mails, né? A contradição do procurador, que diz que estava pagando na defasagem tarifária quando não é verdadeiro, e o nosso próprio grupo pare de criar situação que não existe. Dinheiro nunca foi devolvido pelo Aeros. Para quem acompanhou ou conversou com o liquidante, ele escreveu isso, inclusive, na circular. Ele foi a Brasília tentar resolver o problema e diz que só conseguiu liberar 22 milhões. Eu nunca disse que esse dinheiro foi para o Aeros. Diga-se de passagem, eu estou cansada de bobagens que estão sendo ditas, né, e de mentiras. Se eu tenho a carta que foi encaminhada pelo liquidante, eu tenho, acabou. Entendeu? Então, não adianta ficar soltando textinho e ficar criando problema na cabeça das pessoas. Se a Previc não deu para ele, eu não tenho nada a ver com isso. Ele tem que continuar pedindo, né? Agora, que eu não estou mentindo, eu não estou, né? Porque a própria Previc viu a carta que eu tenho. Então, sabe, vamos parar com essas coisas, porque realmente isso não soma em nada. Lamentavelmente, nós tivemos mais 1 ou 2 óbitos hoje. Meus sentimentos a todos os familiares desses parceiros, companheiros de luta, né? E precisamos sim ter muita força, porque a cada dia o legado nosso aumenta. É a responsabilidade, inclusive, aos familiares dessas pessoas que estão indo. Então, pessoal, vamos dar a volta por cima, vamos ser positivos, não vamos tornar o WhatsApp um meio de baixar o astral das pessoas. Não pode, gente. Tem que ter bom astral mesmo. O Lauro mesmo citou. Em 2014, levou 3 meses para sair a tutela. 3 meses. Isso não quer dizer que a manifestação do Daniel vai demorar isso. Eu não estou falando isso, tá? Eu não estou falando isso. Ele pode se manifestar a qualquer momento. Mas vamos ter calma. Está tudo muito recente, tudo é muito complicado, é longo e nós temos que ter paciência. Porque se não tiver paciência, ou se a gente der um passo errado, eu tenho certeza que esse governo não vai aceitar. Nós não podemos errar. Tá bom, pessoal? Vamos em frente, uma boa noite a todos, com fé, com esperança, sem jamais desistir, resistir sempre e vamos, se Deus quiser, para mais uma vitória sim, porque nós temos um bom direito e é só uma questão do desembargador se manifestar. Se ele não se manifestou, nem precisa, tutela está valendo, nós temos que cobrar dessas pessoas que têm o condão de cumprir, que elas cumpram, que elas corram atrás, né? Quanto isso, nós já estamos conversando com algumas pessoas do próprio governo para saber direito o que aconteceu, por quê, e vamos tocar para frente. Nós vencemos naquele momento por conta da nossa resistência, e é isso que nós precisamos ter, resistência
e para poder aguentar até o final e até a vitória. Uma boa noite a todos, muito obrigado, durmam tranquilos, né? Que em breve vai sair a circular, em breve a gente vai ter uma decisão, tá? Um abraço para todos e uma boa noite.